Teste suas convicções com este estudo objetivo sobre o nome profético que salva e o batismo pelo nome. Você conhece o único nome que salva, conforme o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12? Se você pensa ser Jesus, saiba que este não é o nome escolhido pelo Pai Celestial para o seu Filho amado. Este nome Jesus foi forjado pelos patrísticos da Igreja depois do primeiro século e alterou o verdadeiro nome nas Bíblias pelos inúmeros copistas. Por isto é falado por quase 2000 anos. Porém, não traduz a verdade da salvação pelo próprio nome. É sabido que Deus não conta o tempo da ignorância. Mas será que suas convicções estão coerentes com a verdade da salvação eterna? A Bíblia, em suas sagradas escrituras, apresenta palavras simples e diretas, dada aos simples de coração. Embora existam eruditos que complicam com suas erudições pessoais, a Bíblia é dada aos simples de coração, sem equívocos. Precisamos adorar a pessoa do Messias, certo com o seu nome correto, cuja tradução significa realmente a salvação de Deus, o Pai Celestial. E se você não atentar para o nome certo, correrá o sério risco de adorar o falso Messias que virá antes, com o nome falso, para enganar, se possível, os eleitos. Você crê na ressurreição e salvação dos justos, com a volta gloriosa do Messias muito em breve? Você sabe o verdadeiro nome do verdadeiro Messias e como ele voltará em glória? As melhores Bíblias apresentam o verdadeiro nome em hebraico, com seu significado claro do porquê do nome, como a Bíblia de Jerusalém, no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21, com nota explicativa ao pé da página. Você tem certeza de estar adorando como está determinado nos primeiros mandamentos de Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 26? Você sabe que a verdadeira adoração aceitável por Deus passa necessariamente pelo verdadeiro nome que não pode ser negado, para que sejamos irrepreensíveis perante o juízo de Deus? Se você nunca atentou para estas simples questões na sua sinceridade e tem certeza e inteireza de fé na gloriosa volta do Messias muito em breve, então você precisa saber o que a Bíblia diz. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, em 1 João 2, 12. Mas se você tem dúvidas ou não se sente realmente conhecedor e preparado de algumas dessas questões, então você precisa investir um tempo precioso para assistir este vídeo em duas partes, que trata do verdadeiro nome que salva e do batismo pelo nome. Assista a este fascinante e revelador estudo detalhado, elaborado com critérios bíblicos e fatos históricos, que comprovam as profecias inexoráveis que continuam atuais, e se fortaleça para a sua salvação eterna com a verdadeira adoração perfeita no plano da salvação. Não se prive da verdade enquanto ainda existe um breve tempo para este conhecimento extremamente importante. Vamos iniciar com uma breve oração. Amado Pai Celeste, nosso Deus de amor, capacite-nos para que possamos ter um entendimento pleno durante todo esse estudo para a verdadeira adoração. Vos pedimos em nome de Yehoshua HaMashiach, que o mundo conhece com o nome de Jesus Cristo. Estudo objetivo sobre o nome profético que salva e o batismo pelo nome. Este modesto estudo bíblico é dedicado a todos os sinceros de coração que amam o conhecimento e a prática efetiva dos 10 mandamentos de Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, e guardam o testemunho do Messias, que é o espírito de profecia, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 10.
As palavras Jesus Cristo nos textos bíblicos serão mantidos nessa apresentação por constarem nas Bíblias, mesmo que saibamos das alterações que ocorreram ao longo dos séculos pelos copistas e tradutores. É sabido que tais alterações causaram certo misticismo conciliatório, com crenças de diversas culturas desde os tempos da Babilônia, Grécia, Roma, previamente formatadas para se ajustarem aos preceitos do Antigo e Novo Testamento. Este modesto estudo teve como premissa fundamental a condição única de deixar que a própria palavra realizasse a necessária liberdade a favor da verdade. Com base nas Escrituras Sagradas da Bíblia, fonte inesgotável de conhecimento, a cada pesquisa com novas descobertas e revelações, foi descortinada essa apresentação na qual, para que se tornasse menos cansativa, foi adaptada da sua atual versão completa, que compreende cerca de 214 slides. Versos para nunca esquecer. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João capítulo 2, versículo 12. Esses versículos são centrais de toda a mensagem da salvação. Tese básica deste estudo. Existe um e somente um único nome que salva, pelo qual devemos amar e adorar, através dele, o único e suficiente Salvador, e por ele ser batizado em verdade e em espírito. A motivação desse estudo se dá porque, se cremos que, na ressurreição dos justos, sabendo que a partir dela teremos a vida eterna, prometida pelo Messias Salvador, então, devemos ter a decisão convicta de examinar as Escrituras Sagradas e praticar tudo o que nela estiver ao nosso alcance, para sermos eleitos na doce e amorosa esperança da graça da salvação, que vem de Deus Salvador e que nos deu seu Filho amado para a salvação eterna, em alto preço ao qual somos imerecedores. Depois do prefácio introdutório que faremos, vamos provar as teses desse estudo com base na Bíblia e nos fatos históricos. O melhor método de estudar temas bíblicos é através do método historicista, no qual o profeta profetiza o evento e o historiador comprova o evento. Assim sendo, vamos discorrer cronologicamente pelos fatos históricos à luz da Bíblia, comprovando as profecias. Pois, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Assim, reunimos 46 fatos históricos muito importantes para a comprovação desse estudo, onde a história confirma a Bíblia e autentica plenamente. Prefácio introdutório. Embora esse tema seja importante, ele costuma ser evitado por muitos receosos de ocorrer divergências sobre a aceitação de uma verdade que, por séculos e séculos, parece nunca ter feito falta. A percepção de que esse conhecimento da verdade nunca fez falta ocorre certamente porque a verdade foi substituída por um engano milenar, gerando secular crença consuetudinária, que significa advindo pelo costume. A razão precípua desse engano passa pela falta de exame detalhado para o perfeito e desejável conhecimento das Sagradas Escrituras, desde os primeiros versículos dos primeiros livros do Antigo Testamento até centenas de comprovações encontradas nos versículos de todos os livros do Novo Testamento. Apesar das centenas de alterações feitas com a substituição do nome pelos dedicados copistas do Novo Testamento, preocupados em atender às demandas da expansão inexorável do chamado cristianismo desde a sua origem, a verdade absoluta da parte do Altíssimo sempre esteve e estará presente e pronta para desfazer de todo e qualquer engano das chamadas verdades relativas por parte dos falíveis seres humanos, por mais leves que possam ser consideradas. Pois todo engano traz consequências as quais podem ser fatais a ponto de gerar discussões acaloradas, com alto risco de fanatismo, provocando cismas e divisões, onde os exigíveis critérios de exames de fatos históricos tácitos e explícitos passam a não ser considerados.
A revelação da importância do nome é o motivo principal desse modesto trabalho, que tem como tese tratar biblicamente do único nome que salva, o batismo pelo verdadeiro nome. A importância do nome poderá não ser aceita de imediato por todos que se dedicarem a estudá-la. Em paralelo a esse fato, ocorrem grandes eventos em escala mundial, com uma notória e propalada onda de crises, a tal ponto que tudo parece conduzir como solução a uma indicação de poder mundial, controlador, chefiado por um só governo, com um só líder, cujo nome permanece estrategicamente reservado. Essa é a própria nova ordem mundial, articulada por líderes políticos e religiosos mundiais em grandes eventos divulgados com alarde na mídia, precedidos por crises estrategicamente criadas para assim justificar as decisões forçadas que, provavelmente desde 1776, tentam impor ao mundo globalizado, como está na nota de $1 americano. Mas também tudo isso acontece justamente concomitantemente com os últimos dias proféticos do tempo do fim, onde o verdadeiro maior evento e mais aguardado pelo menos 2000 anos ocorrerá, a volta gloriosa do Messias ao lado do seu Pai, com toda a hoste angélica, como está em Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, e Mateus capítulo 26, versículo 64. Este é, sem dúvidas, o evento mais esperado por toda a humanidade, tão cansada de sofrer as consequências de seus pecados. A volta gloriosa do Messias ao lado do seu Pai Altíssimo, Todo-Poderoso, com toda a hoste angélica, nós podemos conferir em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, e ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Mateus 26, 64, nós encontramos: Disse-lhes Jesus: Tu o dissestes, digo-vos, porém, que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Quanto aos pecados, somente o arrependimento sincero trará o verdadeiro entendimento e a verdadeira aceitação do sacrifício vicário gratuito do Messias, o verdadeiro e único Messias que cumpriu a sua valorosa missão terrena no primeiro século da chamada Era Comum, EC, também referida com as letras DC, aludido ao tempo dividido como DC depois de Cristo, pelos critérios que este costume do erro trouxe ao engano, até certamente os dias de hoje, pode-se compreender que seria o ponto de cisma e divisão, porque deve contrariar, em parte, o propalado e grande movimento ecumênico de união das igrejas na aludida nova ordem mundial pelos líderes governantes, os que detêm em curtíssimo tempo os poderes deste já agonizante mundo. Todas as igrejas ditas cristãs têm formatadas por séculos um nome comum associado à salvação. Porém, trata-se de um nome registrado com maior ênfase a partir de 3 séculos após o registro do primeiro único nome sagrado e original. Esse movimento mundial perigosamente surge como contrafacção ao verdadeiro, à volta gloriosa do Messias. Assim, o grande engano será imposto por leis, a lei dominical e a lei de morte, Apocalipse capítulo 13, versículo 15, para todos os que não aceitarem o engano em todos os países, tribos, línguas e nações. Será a última prova de perseverança dos santos, para que não ocorra a queda dos escolhidos remanescentes fiéis. O grande engano será imposto por leis de falsa adoração, a lei dominical e a lei de morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esse engano também envolve a questão do nome de adoração para simular uma volta gloriosa de um falso Messias, trazendo por si mesmo o falso nome, já aceito por séculos e séculos, com a inserção em centenas de versículos no Novo Testamento. Assim, este estudo tem por objetivo atentar o valor profético da grande e vital importância que o nome encerra para a verdadeira adoração, como também por ser um único nome que, pelo assim diz o Senhor,
quanto à desejável salvação eterna. Desde os tempos do Éden, a adoração é comprovada pela obediência, e justamente no tempo do fim não será diferente, pois Deus é o Senhor e não muda. Esse engano também envolve a questão do nome de adoração para simular uma volta gloriosa de um falso Messias, trazendo por si mesmo um falso nome. Como está em Apocalipse 14, 9 e 10, nós vamos conferir agora. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se verteu puro no cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Embora com breves comentários, não se utiliza aqui os atuais tratados semânticos, conhecimentos de semiologia, transliterações possíveis a partir do hebraico, aramaico, grego, latim, que têm dividido instituições e grupos religiosos bem intencionados em suas defesas. Esse tem sido um fato recorrente e não se trata de julgar a idoneidade dos que debruçam e se dedicam ao estudo da origem do nome em si. Muito pelo contrário, são irmãos de grande valor no esforço em busca da verdade. Entretanto, a questão torna-se simples com todo o esforço de pesquisa da parte diretamente dos escritos bíblicos, associados aos fatos e contextos históricos de fontes isentas nos registros dos historiadores e até enciclopedistas, e segue uma lógica cronológica natural na ordem dos fatos. De tudo o que foi explicado até aqui no prefácio introdutório, vamos agora apresentar os fatos históricos que comprovam esse estudo em sua autenticidade. Fato histórico número 1, o nome e a perseguição aos discípulos. O ponto de partida aqui que se tem como base de referência é simplesmente a palavra profética bíblica relacionada com o nome e a perseguição aos discípulos, que, obedientes ao Salvador, amaram o seu nome original. Por esse nome original, morreram na defesa pura do Evangelho eterno, do glorioso reino a ser restaurado para todas as criaturas humanas. Sim, esse estudo é dedicado a todas as criaturas humanas remanescentes e fiéis, que, com grande alegria, amam o verdadeiro nome com seu significado real, guardam obedecendo os mandamentos de Deus e mantêm em suas mentes e corações o verdadeiro testemunho do verdadeiro Messias que veio no primeiro século. O primeiro mártir por defender o verdadeiro nome foi Estevão, que teve a sua morte com o consentimento de Paulo, antes da sua conversão no caminho de Damasco, em busca de outros que também haviam aceitado o Messias com seu verdadeiro nome. Rejeição final. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Isso está no livro de Atos, capítulo 7, versículos 58 a 60 e Atos 8, versículo 1. Fato histórico número 2. A profecia do perigo de defender o nome. Existem várias motivações despertadas para esse estudo. Dentre elas, temos uma profecia duplamente mencionada pelo Messias, muito preocupado com a especial, relatada por suas próprias palavras, que explicam a questão desde o primeiro século para os dias de hoje. Ela está registrada no versículo 22 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, com detalhes específicos para os seus discípulos e também para os discípulos do templo do fim, envolvendo todas as nações. Em Mateus 24, versículo 9, quando o Messias profetizou confirmando a perseguição por causa do nome. Eles deveriam se precaver ao que lhes sobreviveriam em tempos difíceis, ainda no primeiro século, posteriores à missão terrena do Messias. No capítulo 24, para a surpresa de seus discípulos, inicia com fortes advertências a respeito da destruição do Templo de Jerusalém. Assim entendemos que seria para tempos posteriores aos discípulos, a partir do primeiro século. Mas, em paralelo profético, trata-se também da segunda vinda do Messias, relatando fatos que antecederão o seu retorno. Ao citar os fatos mencionados por ele como sendo o princípio das dores, em Mateus 24, 9, encontramos: existe uma preocupante e muito especial profecia do Messias para os demais discípulos que continuariam a pregar o Evangelho eterno do reino de Deus até os nossos dias.
Em Mateus 24:9 encontramos: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Agora, qual o nome? Mas por que o nome? Isso nós vamos discorrer daqui a pouco, na sequência. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. Que situações ocorreriam a partir do primeiro século, se propagando até o tempo do fim? Vamos continuar em Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 13. Então muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Temos duas perguntas diretas. Qual o nome? Por que o nome foi ponto de ódio? Para responder à primeira pergunta, nós precisamos procurar nas Escrituras Sagradas, porque sabemos que o Messias até hoje é chamado por vários nomes e títulos citados nos textos bíblicos. Mas certamente pelo menos um nome seria odiado conforme a profecia, como está em Mateus capítulo 24, versículo 9, Marcos capítulo 13, versículo 13, Lucas capítulo 21, versículo 17. Fazendo uma pesquisa detalhada, nós encontramos que a palavra nome por si só tem grande incidência nas Sagradas Escrituras, conforme podemos encontrar relacionada nas melhores chaves bíblicas, comprovando a importância dos nomes bíblicos. Por exemplo, utilizando a chave bíblica como essa da Sociedade Bíblica do Brasil, editada em 1970, nós encontramos 161 vezes a incidência da palavra nome nas Sagradas Escrituras. Assim, a palavra nome aparece desde o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Juízes, Reis, Salmos. A palavra nome aparece nos livros de Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos. A palavra nome continua com grande incidência no livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Hebreus, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Portanto, é muito importante ressaltar que a palavra nome tem grande incidência nas Sagradas Escrituras, sendo que o nome se torna próprio da pessoa referida a ele e se torna atributo natural de sua identidade, caráter, conjunto de valores que qualificam a sua identidade. Promove fama, renome, amplamente conhecido por todos que tomam conhecimento desse nome. O nome é usado como título, chamada e apelo quando seguido de significado. Para uma pesquisa detalhada, é necessário lembrar que o Messias não apenas possui um nome, mas também uma infinidade de títulos de referência, citados na Bíblia, tais como advogado, amado, amém, o alfa, o ômega, anjo do Senhor, autor da salvação, autor da vida, cordeiro de Deus, leão de Judá. Assim temos que pesquisar um nome dentre todos os possíveis, que era o mais odiado de todos em seu tempo. Esse critério torna-se esse estudo mais detalhado, de rico conteúdo. Um fato que fica muito claro é que todos os títulos apontam para o verdadeiro nome, e temos pelo menos 84 títulos alusivos a ele. Precisamos pesquisar entre os nomes e títulos qual realmente implicou uma rejeição e perseguição odiosa por séculos e séculos e continua até hoje com a possibilidade de continuar acontecendo por quem o referenciar como o verdadeiro nome que salva. Das duas perguntas diretas que estamos tratando, a saber, qual o nome e por que o nome foi ponto de ódio, a segunda pergunta ajudará a responder a primeira, pois a rejeição do nome culminou com uma situação máxima que se explica por fatos que ocorreram historicamente. Por que o nome foi ponto de ódio? Porque o nome traduz o caráter que define a missão, que por sua vez induz a adoração aceitável. Mas a adoração foi contestada por pelo menos dois grupos céticos odiosos quanto ao nome que traduz a missão direta. Fato histórico número 3. Existiram dois grupos que odiaram o verdadeiro nome do Messias e estão relacionados com a questão da adoração. Pelo menos dois grupos céticos odiaram o verdadeiro nome próprio, exclusivo, em hebraico, escolhido por Deus, o Pai Celestial. Primeiro,
Os judeus do Sinédrio, na liderança do templo, que proibiram a divulgação do nome para o povo em geral, por rejeição à pessoa simples e humilde do Messias. E o segundo grupo, os imperadores romanos, por arrogância exclusivista quanto à própria adoração. Esse é o verdadeiro nome do Messias em hebraico, que traduz a sua missão. Traduzido significa o Senhor salva. E Yehoshua é o nome verdadeiro. Vamos conferir o verdadeiro nome pela Bíblia de Jerusalém, mas antes precisamos avaliar as consequências trágicas e seculares da rejeição deste nome por dois grupos de céticos. Esses dois grupos de céticos, a saber, os judeus do Sinédrio e os imperadores romanos, comprovadamente odiaram o verdadeiro nome do Messias. Yehoshua é o verdadeiro nome do Messias em hebraico, que traduz sua missão, pois traduzido significa o Senhor salva. Fatos históricos comprovam que eles odiaram o verdadeiro nome do Messias e estão relacionados com a questão da adoração em grande perseguição por séculos e séculos. Os judeus ortodoxos não suportaram o verdadeiro nome do Messias em hebraico Yehoshua, que traduzido significa o Senhor salva. Eles não aceitavam que alguém vindo de Nazaré, além da Samaria, pudesse ser o Messias tão esperado, mesmo tendo todas as evidências. Os judeus doutores do templo, os escribas da lei, esperavam o Messias de uma linhagem real, mas que, além de rei, seria como Davi, um libertador de Israel da servidão do Império Romano, invasor de suas próprias terras, oprimindo com impostos para sustentar as idolatrias dos imperadores Césares de Roma. Entregues ao politeísmo, às valorizações de suas conquistas, orgias e festas populares dedicadas aos seus deuses. Os doutores da lei que oficiavam no templo, mesmo com todas as evidências, não aceitaram a realidade das suas consequências de seus erros no passado. Por mais uma vez estavam subjugados por povos estrangeiros, na sequência histórica que tem registro com os egípcios, os babilônicos e agora os romanos. Pesquisando os detalhes da primeira vinda, quais são os motivos da primeira vinda? O Messias veio como Cordeiro de Deus, veio como oferta de sacrifício que Deus proveu, como fez aliança com Abraão perante os sacrifícios que seria de Isaque, para com o seu sangue lavar todos os pecados do mundo. Assim, todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo grupo, os imperadores romanos, rejeitaram o nome do Salvador porque eles se julgavam únicos merecedores de adoração, como se fossem Deus diante dos seus impérios. A forte perseguição ao nome pelos dois grandes grupos que se associaram confirmou a profecia do Messias literalmente, pois todos os discípulos sofreram tribulações e foram mortos por causa do nome, e somente o apóstolo João sobreviveu conforme também profetizado pelo Messias. Fato histórico número 4. Os dois grandes grupos associados, líderes do Sinédrio e os imperadores romanos, se associaram ao longo do Império Romano com grandes sacrifícios humanos. Foi com esse mesmo espírito de rejeição e ódio ao nome verdadeiro que salva, atribuída à humildade e simplicidade do Messias, que os líderes do Sinédrio, Anás e Caifás, associaram-se ao governo do Império Romano para condenar o Messias, seus discípulos e seguidores nos primeiros séculos. Esse ódio se estendeu até o tempo do Coliseu Romano. O anfiteatro Flávio, conhecido como Coliseu Romano, erigido no primeiro século depois de Cristo, por ordem do imperador da dinastia Flávia, o Coliseu é considerado um monumento colossal que era uma obra de alto nível da arquitetura e construção romana, e se tornou popular pelos espetáculos de lutas e combates de gladiadores em festivais no calendário romano. Nesses slides vemos o Coliseu Romano nas suas ruínas internas, palco onde os judeus messiânicos e cristãos não se curvaram aos deuses pagãos, preferindo a morte do que desagradar ao Deus único e Criador. Cenas horríveis aconteceram com muita frequência no Coliseu Romano, onde feras famintas atacavam e devoravam cristãos que não se curvavam às falsas adorações de imperadores romanos nem a seus deuses. O Império Romano prosseguiu na forte perseguição aos judeus cristãos do segundo século e terceiro séculos. O clima da perseguição se deu sob o governo de Diocleciano e Galério no final do segundo século e o início do quarto século. Esta é considerada a maior de todas as perseguições, iniciando com uma série de 4 éditos proibindo certas práticas cristãs
de uma ordem de prisão do clero, perseguição que se intensificou até que se ordenasse todos os cristãos do império que sacrificassem aos deuses imperiais sob pena de execução caso se recusassem. A religião na Roma antiga caracterizou-se pelo politeísmo, com elementos que combinaram influências de diversos cultos ao longo da sua história. Desse modo, em sua origem, crenças etruscas, gregas, orientais foram sendo incorporadas aos costumes já tradicionais de acordo com a sua efetividade. A ideia de efetividade de um ritual para agradar um deus ou deuses é a ideia que permeia o cenário religioso da época. Alguns deuses romanos foram incorporados às regiões conquistadas. O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses, como o exemplo Júpiter, pai dos deuses, Marte, deus da guerra, Minerva, deusa da sabedoria e da justiça. Em honra desses deuses, eram realizados festivais, jogos, sacrifícios e outras cerimônias. Nesses slides, vemos uma tela de Jean Leon Gérôme. Vemos os cristãos na arena em sua última oração antes de serem atacados pelas feras famintas e em todo o perímetro da arena, tochas humanas de cristãos crucificados ardendo ao fogo, num retrato da crueldade impressionante dos terríveis imperadores romanos. Cenas de extrema maldade eram apresentadas todos os dias no Coliseu Romano. Cristãos orando sem nenhuma proteção física, rodeados por feras famintas, prestes a atacar, enquanto outros nas cruzes eram queimados. Cenas que ficaram registradas por pintores e historiadores, sendo difícil de acreditar que tal crueldade pudesse um dia ter ocorrido com a anuência de imperadores que dominavam grande extensão territorial, sobrepujando com maldades terríveis as pessoas inocentes que não se curvavam aos imperadores nem a seus deuses. Uma cruz existe até os dias de hoje no Coliseu Romano, lembrando o horrendo palco do sacrifício dos judeus messiânicos e cristãos gentios, convertidos no segundo século, depois de Cristo. No período profético do cavalo vermelho que conhecemos nas profecias do Apocalipse. As ruínas do Coliseu Romano se tornaram um lucrativo centro de atrações turísticas, cujas figuras ilustrativas afixadas no local ignoram os milhares de sacrifícios feitos com santos do Altíssimo pelos maldosos imperadores romanos. No espaço das explicações turísticas está reservado apenas para a grandiosidade do Império Romano em suas obras e feitos. É estarrecedora a tremenda maldade de fatos históricos comprovam que a ação maldosa dos imperadores romanos que odiaram os cristãos por não se curvarem aos deuses pagãos, nem a pretensa glória dos imperadores romanos. Esse ódio dos líderes judeus, originalmente, quanto ao nome para o Messias, foi propagado e alimentado por séculos também contra o povo judeu pelo Império Romano paganizado, a partir do imperador Constantino. O paganismo romano se revestiu de um sincretismo religioso, com a fusão entre o paganismo e o cristianismo. Assim, os dois polos de perseguição originais se fundiram. Fato histórico número 5. Anistia condicional do imperador Constantino, mudando o dia de adoração do Shabat para o dia Solis Invictus, dia de adoração do sábado mudado para domingo, dia dos festivais dos deuses pagãos. O decreto dominical de Constantino, no dia 7 de março do ano 321, anistiando os cristãos, mas mudando o dia do culto do sábado do Senhor para o domingo, dia do Deus Sol para os pagãos. Este símbolo do Sol é adorado até os dias de hoje pela Igreja de Roma. Os impérios e fatos históricos comprovam, desde os tempos muito antigos, os impérios mundiais que vêm desde a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, até chegar ao poder do chifre pequeno, que nós estamos vivendo aí a nova ordem mundial, sempre existiu o dia pagão a partir da data de 7 de março de 321, reeditado no ano 325, 330, como o dia de adoração ao Deus Sol, dia Solis Invictus, dia do Sol vencedor, Sunday em inglês, dia do Sol, domingo, confirmado e formatado pela Igreja de Roma, até os dias de hoje, tendo como ícone simbólico o Sol para a procissão do Santíssimo, falsa adoração plenamente. Fato histórico número 6. Mesmo com a anistia condicional de Constantino, a tendência de ódio aos judeus pelo Império Romano continuou até a Idade Média, com o sincretismo religioso do Estado romano.
O Império Romano deu lugar a uma forte igreja de Roma que continuou odiando os judeus messiânicos, monoteístas e seguidores do Messias, queimando-os nas fogueiras da Inquisição Católica em vários países da Europa, como a Itália, França, Espanha e Portugal. Os judeus foram rotulados pelos líderes romanos religiosos e assassinos de Cristo na Inquisição Católica. Milhares de judeus, incluindo árabes, que também tinham a fé num único Deus, foram queimados vivos nas horrendas fogueiras da Inquisição. Os mártires não aceitaram adorar a adoração politeísta de vários deuses. Esse fascículo da Enciclopédia pela Imagem, editado pela livraria Lelo Limitada, da cidade de Porto, Portugal, me chegou às mãos quando eu tinha apenas 10 anos de idade, e desde então eu me surpreendia ao ler as atrocidades cometidas contra os judeus cristãos que não aceitavam as adorações de imagens e esculturas do cristianismo paganizado da Igreja de Roma. A falsa adoração, pecado de milênios, que mais desagrada ao único Deus Criador com seu único Filho amado, gerado do Pai, pelo qual todas as coisas foram criadas. Desde a luta nos céus, o inimigo de Deus sempre desejou a adoração, a princípio, como sendo o terceiro na hierarquia, mas sabemos pelos profetas Isaías 14, versículo 12 a 14, e Ezequiel 28, versículo 15, que ele sempre desejou ser mais do que o próprio Deus, mais do que o Filho de Deus, expulso dos céus, precipitado na terra, arrastando um terço da hoste angélica. Ele se especializou nesse intento por 6.000 anos, desde Adão e Eva, por muitos povos antigos até os dias de hoje. A Enciclopédia pela Imagem, no seu fascículo sobre a Inquisição, explica com detalhes a origem da Inquisição em Portugal e até mesmo a origem do significado da palavra heresia, como está escrito na primeira página. Heresia significava, em outros tempos, eleição, opinião, boa ou má, escolha de várias doutrinas, e assim se dizia heresia estoica, heresia cristã, etc. Absolutamente nada de odioso havia, pois, nesta denominação. Todas as maldades injustificáveis que ocorreram contra os justos foram profetizadas em geral pelo Messias, como também não foi diferente na Inquisição, que julgavam estarem agradando a Deus, matando sinceros inocentes com acusações mentirosas. Também no cenário triste da Inquisição, temos a profecia do Messias relatada no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Digo-vos, pois, que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus, e farão isso porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas eu vos digo tais coisas para que, quando chegar a sua hora, vós lembreis que eu vos havia dito. João capítulo 16, versículo de 1 a 4. Fatos históricos comprovam que os grupos odiaram o verdadeiro nome do Messias e estão relacionados com a questão da adoração. Os cristãos eram submetidos a torturas, confissões forçadas de atos não praticados. As cruéis torturas não poderiam ferir a carne, vertendo sangue pela crença que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Pois, se houvesse derramamento de sangue, então o cristão já estaria redimido, sem a necessidade de passar pela pena da fogueira. A fogueira era a pena máxima e inevitável para todos que fossem relatados para comparecer nos autos dos tribunais perversos, sem nenhum direito à defesa de advogado indicado pelo próprio réu. O próprio tribunal elegia um representante entre eles mesmos para simular uma eventual defesa, mas que passava por um verdadeiro advogado acusador, com perguntas acusatórias e coercivas. A fogueira era a única saída cruel. Essa ilustração mostra um auto de fé que era a jurisprudência do tempo da Inquisição, em Valladolid, quando 14 protestantes são queimados vivos no dia 21 de maio de 1559. No final da Idade Média e no início do Renascimento, o conceito e alcance da Inquisição foi significativamente ampliado em resposta à Reforma Protestante e contra a Reforma Católica. O seu âmbito geográfico foi expandido para outros países europeus, resultando na Inquisição Espanhola e Inquisição Portuguesa. Esses dois reinos, em particular, operavam tribunais inquisitoriais
ao longo de seus respectivos impérios, o de Espanha e o de Portugal, e na América, resultando a Inquisição peruana, mexicana, na Ásia e África. Um foco particular dessas inquisições espanhola e portuguesa era converter forçosamente judeus e muçulmanos ao catolicismo, e em parte porque esses grupos minoritários eram mais numerosos, como fugitivos e refugiados na Espanha e em Portugal, do que em muitas outras partes da Europa, e em parte porque muitas vezes eles eram considerados suspeitos devido à suposição de que haviam secretamente voltado a praticar suas religiões anteriores. Fato histórico número 7. Com o sincretismo religioso do Estado romano, formatado na tendência ao ódio dos judeus, desde o Império Romano, continuou até a Idade Média com uma terrível inquisição, conspiração contra os judeus, continuou e se propagou na Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje com maldições e ameaças. A perseguição com ódio ao povo judeu, acusado pelos patrísticos da Igreja de Roma como sendo os assassinos do Messias, prosseguiu até os tempos da Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos, com total anuência de Roma papal. A prova disso é que Ahmadinejad, primeiro-ministro do Irã, em setembro de 2012, foi noticiado em vários jornais o que a frase que ele disse: Ahmadinejad diz que Israel será eliminada do mapa no Oriente Médio. Até os dias de hoje, sob diferentes pretextos, existem nações que declaram um desejo louco de riscar Israel do mapa, como antes, desde os tempos da rainha Esther, como conferimos em Esther, capítulo 3, versículo 13. Através de correios, foram enviados a todas as províncias do reino cartas mandando destruir e matar e exterminar todos os judeus, desde os adolescentes até os velhos, inclusive crianças e mulheres, num só dia. No dia 13 do 12º mês, que é Adar, esse decreto manda confiscar os seus bens. Isso está em Esther, capítulo 3, versículo 13. O Papa Pio XII se aliou ao Reich alemão em acordos. Presumivelmente, esse fato poupou o milionário acervo artístico e cultural do Estado do Vaticano de ser destruído pelos bombardeios da Segunda Grande Guerra Mundial, como aconteceu em outros países, a exemplo da França. Nesses slides vemos a saudação nazista do grito Heil Hitler, que comprova o acesso comum e conivente com o Reich alemão. O Estado do Vaticano esteve conivente com o poder do nazismo alemão, enquanto cerca de 6 milhões de judeus eram mortos em fuzilamentos, câmaras de gás, nos campos de concentração. Fato histórico número 8. O nome odiado foi escolhido pelo Pai Celestial e revelado a José. Fonte da Bíblia de Jerusalém vai comprovar claramente o que vamos agora explicar. Na Bíblia de Jerusalém, capítulo 1 de Mateus, versículo 21, nós encontramos: Ela dará luz ao filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Esse profeta nós entendemos ser Daniel, capítulo 9, versículo 25 a 27. A profecia de Daniel 9, 25 a 27 relata os tempos da primeira vinda e morte do Messias com precisão. Fica sabendo, pois, e compreende isso, desde a promulgação do decreto sobre o retorno e reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Durante as 62 semanas serão novamente construídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha. A Bíblia de Jerusalém deixou isso em aberto e falta uma palavra. Ela sugere que seja pecado. Então ficaria, embora ele não tenha pecado. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será no cataclismo e até o fim a guerra e desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante 1 semana e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Considerando o critério cada dia por um ano, com a profecia de Daniel 9, podemos traçar o diagrama dos 5 tempos de Daniel, de Babilônia até o tempo do fim, a partir das 70 semanas, onde temos 7 semanas e mais 62 semanas, totalizando 69 semanas, sendo que, na última semana, no meio dela, seria morto um ungido, que faria aliança por 1 semana com seu povo.
Do mesmo início, a partir do decreto para restaurar e edificar a cidade, associando a outra profecia de Daniel 8,14, chegamos ao início do tempo do fim, isto é, no tempo atual de Laodiceia, conforme as 7 cartas do livro do Apocalipse. Além das profecias de Daniel, existem centenas de outras profecias no Antigo Testamento, sendo cumpridas literalmente no Novo Testamento. Podemos enumerar pelo menos cerca de 365 profecias messiânicas. Vamos dar um zoom para comentarmos algumas com precisão profética. A primeira profecia está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, Satanás. O livro de Gênesis apresenta muitas outras, como o livro do Êxodo, Levíticos, assim também como no livro de Números, Deuteronômio, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, o livro de Jó. No livro de Salmos, temos inúmeras notáveis profecias também, com muitos detalhes da primeira vinda do Messias. Temos salmos e mais salmos profetizando a vinda do Messias. O livro de Salmos apresenta detalhes preciosos, até mesmo do caráter de fidelidade do Messias, da sua obra, de seus títulos como filho de Davi, filho do homem, semente de Davi, detalha seu caráter compassivo, misericordioso e justo, tudo de modo claro e simples. Também o profeta Isaías foi um dos que mais escreveu sobre a vinda do Messias. Isaías profetizou que o Messias viria para salvar, que viria como um pastor compassivo, doador da vida, como servo fiel, manso, humilde, como um único Salvador. É impressionante a riqueza de detalhes nas profecias messiânicas, como em Isaías profetizou que o Messias viria como um homem comum, que seria menosprezado, que seria morto com seu sangue para fazer expiação por todos os pecados, que ele iria crescer de uma família pobre, mas seu sacrifício proporcionaria paz entre os homens e Deus. Desde as notáveis profecias de Isaías, podemos destacar o capítulo 59, que ele viria para prover salvação, que seria intercessor entre Deus e o homem. Além das profecias de Isaías, temos Jeremias, Ezequiel, todos profetizando sobre o Messias, e todas essas profecias se cumpriram no Novo Testamento. Além de Daniel, que já citamos, temos ainda o profeta Oséias, Joel, Ageu, Ezequiel, Amós, Rabacuque, Zacarias, mas Miqueias precisou claramente onde seria o nascimento do Messias. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, que de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Zacarias profetizou que o Messias seria traído com 30 moedas de prata, e de fato aconteceu em Mateus, capítulo 26, versículos 14 e 15. Malaquias profetizou que o Messias seria mensageiro de nova aliança, se cumprindo em Lucas, capítulo 4, versículo 43. Assim, temos a certeza comprovada quanto à importância da investigação do nome para os cumprimentos proféticos do Novo Testamento, que atestam a veracidade bíblica com segurança para as demais profecias do Antigo Testamento, que estão se cumprindo e ainda por serem cumpridas até a volta gloriosa do Messias. Fato histórico número 9. O nome odiado foi escolhido pelo Pai e o Pai explica o nome. Como vimos em Mateus, capítulo 1, versículo 21, nós temos a explicação do porquê do nome, porque salvará o seu povo dos pecados. E na sequência, Deus também explica, através do anjo, que diz à Virgem a seguinte frase: eis que a Virgem concederá e dará luz ao filho e chamarão com o nome Emanuel. Ele explica também como o filho seria aclamado pelo seu povo. Fato histórico número 10. Mateus escreveu em hebraico e a Bíblia indica a troca do nome ao pé da página, pois o nome Jesus não originou no primeiro século. A Bíblia de Jerusalém, de forma fiel e notória, mostra claramente no texto de Mateus 1:21, indicado por uma letra F no pé da página, que o nome foi dado no original em hebraico, sendo Yehoshua, que traduzido significa Yahvé salva, explicando Tácito explicitamente que a tradução do nome revela o porquê do nome em sua missão de salvação do seu povo, dos seus pecados. Assim, fica claro que o nome original foi trocado, pois, como era o nome odiado pelos inimigos de Deus, as Bíblias, a partir das primeiras impressões, já mantiveram o nome falso de Jesus sem nenhuma tradução para a salvação,
pois foi alterado o verdadeiro significado a partir do hebraico para um nome comum sem relevância original, sendo repetido por séculos e séculos de erro nas Bíblias como se fosse o nome verdadeiro. Fato histórico número 11. Mateus escreveu em hebraico, por isso a Bíblia de Jerusalém indica a troca do nome no pé da página, pois o nome de Jesus não se originou no primeiro século. A tradução direta do nome em hebraico traduz sua missão, Yahvé salva. O tetragrama YHWH salva. Salvar seu povo e os gentios que aceitassem como Salvador único e suficiente. O nome Jesus, que substituiu o nome verdadeiro em hebraico, Yehoshua, que significa Yahvé salva, passou a vigorar por séculos e séculos, escondendo o verdadeiro nome glorioso, que salva. Mas, felizmente, as Bíblias fiéis, como a Bíblia Católica de Jerusalém, não deixam passar esse fato histórico e profético desapercebido. Portanto, fatos históricos que comprovam a Bíblia de Jerusalém quanto à troca do nome no pé da página, pois o nome Jesus não se originou no primeiro século. Fato histórico número 12. Mateus escreveu em hebraico, fato sustentado desde Flávio Joséfo até os dias de hoje por historiadores e editores de Bíblia. Fato histórico número 13. Mateus, escrevendo em hebraico, se referiu ao nome em hebraico verdadeiro e original, Yehoshua, Yahvé salva. O tetragrama YHWH, Yahvé que salva. Fato histórico número 14. Maria e José, obedientes a Deus, chamaram seu filho pelo nome original Yehoshua, revelado por Deus através do anjo a José. Fato histórico número 15. O nome do Pai Celestial no Antigo Testamento, o tetragrama, está inserido no nome sagrado Yehoshua, cumprindo desse modo o que está escrito em João, capítulo 17, versículo 26, de que o Filho veio para dar a conhecer o nome do Pai. Fato histórico número 16. A importância do nome Yehoshua, indicado no que existe a salvação nesse nome, está presente em vários versículos das Escrituras Sagradas, como em Lucas 1, versículo 31. Salve agraciada, conceberás e darás à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, Yehoshua, e ele salvará seu povo dos seus pecados. Fato histórico número 17. Como Miriam, o nome hebraico de Maria, era judia, ela falava hebraico. O anjo só poderia ter falado com ela em hebraico. Fato histórico número 18. Em Lucas 24:47, temos a relação do nome com a remissão, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Fato histórico número 19. 1 João, capítulo 2, versículo 12. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Fato histórico número 20. João, capítulo 1, versículo 12, encontramos: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Fato histórico 21. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao falar isso, Pedro, que era judeu, falava em hebraico e anunciava o nome sagrado Yehoshua, pois só nesse nome há salvação. Pedro e João defenderam o verdadeiro nome, mesmo diante das ameaças, presos em julgamento pelos líderes judaicos. Os líderes do Sinédrio proibiram a divulgação do nome verdadeiro como nome sagrado e próprio de um Messias, por ele ser diferente do que eles imaginavam ser necessário para Israel, ser liberto do jugo opressor do Império Romano. Esperavam um Messias libertador como o rei Davi, de modo imaginário, e não conforme as sagradas escrituras dos profetas de Deus. De tal modo, isso aconteceu que, em Atos, capítulo 4, versículo 17 a 18, nós temos que os líderes tomaram ameaças aos discípulos, mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais esse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome Jesus, que seria, na verdade, Yehoshua. Mas Pedro e João continuaram intrepidamente a pregar, valorizando o único nome que salva o povo de seus pecados. Pedro e João foram presos, levados perante o Sinédrio, em consequência do testemunho de Jesus que deram intrepidamente no templo, quando da cura do coxo.
Pedro testificou que a salvação vem por causa de Cristo. Os saduceus esforçaram-se para silenciar Pedro e João. Os santos gloriaram-se no testemunho de Jesus. Eles tinham todas as coisas em comum. Nos capítulos 3 e 4 de Atos, temos o relato simples e direto do testemunho de Cristo que eles deram, ensinando ao povo e anunciando Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Isso gerou uma revolta dos saduceus, que prenderam os dois no cárcere até o dia seguinte. Muitos ouviram a palavra e o número dos que aceitaram subiu a quase 5.000. Continuando aqui com a narrativa direta do livro de Atos, a partir do capítulo 4, versículo 5 em diante, encontramos: E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus chefes, anciãos e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, todos quanto haviam na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder fizestes isso, em nome de quem? Pedro, pleno do Espírito Santo de Cristo, então respondeu que fizeram em nome de Cristo, que eles haviam crucificado e rejeitado. Eles responderam pronunciando o nome original de Cristo, Yehoshua, no idioma hebraico, que era comum entre eles. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e informados que eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam, e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Mas, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: Que devemos fazer a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um milagre notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais esse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 12 a 18. Mas Pedro e João continuaram o testemunho de Cristo de modo convincente e inexoravelmente, ensinando a palavra da salvação referente ao único nome que salva. Pedro e João, assim, curaram o coxo de nascença, que pedia esmola junto à porta formosa do templo, e pregavam intrépidos contra os que rejeitavam o nome Yehoshua, que seria Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está curado diante de vós. Isso está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 10. Continuando em Atos, capítulo 5, versículo 27 a 28, temos um interrogatório intimidatório quanto a Pedro e João, para que eles não pronunciassem mais o nome de Yehoshua, conforme o texto bíblico de Atos. E, trazendo-os, apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente para que não ensinasses nesse nome? E eis que já enchestes Jerusalém de toda a vossa doutrina, e quereis trazer sobre nós o sangue deste homem? Fato histórico 22. A proibição do nome sagrado de Deus e do Filho de Deus vem desde tempos antigos. Continuando o que estávamos lendo sobre Atos, vamos continuar no versículo 25. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: Sonhei, sonhei, até quando será isso? Há, pois, ainda sonho no coração dos profetas que profetizam mentiras? São, porém, profetas do engano no seu coração, que cuidam de fazer o que o povo se esqueça do meu nome, e pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Isso está em Jeremias, capítulo 23, versículo 25 e 27. Continue assistindo a sequência no vídeo 2, pois teremos mais fatos históricos que nos levarão a conclusões surpreendentes.